Destaque do Jornal da Manhã em áudio e vídeo, companheiro Anderson Costa. Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso nega que tenha tido encontro com Michel Temer e Lula para barrar a Lava Jato e salvar a classe política. FHC está em Lisboa, participando de um seminário promovido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes. O tucano criticou a circulação de notícias pelas redes sociais e disse que quando era presidente não existia o que ele chamou de fofocagem permanente. Ele afirmou que se encontrou com Temer e Lula apenas socialmente, mas que não tratou sobre as investigações. Porque eu não tinha que me preocupar com a rede social. Não existia. Quando chegou no meu gabinete de presidente um instrumento, uma coisa de internet para eu ter contato, havia um sistema para dar preço de mercado. Mas não havia, perdão a expressão, a fofocagem permanente, na qual não havia. Agora mesmo eu fui entrevistado aqui nesse instante, porque saiu no Brasil que o Lula e o Temer estavam fazendo uma conspiração para parar com o Lava Jato. Mas eles disseram, qual é o fato? Qual é o fato? Eu não me encontrei com eles. E quando encontrei foi socialmente, não foi para discutir isso. Cadê o fato? Não tem importância, o fato está aqui. Alguém disse, circulou, e eu tenho que responder, eu tenho que responder o que está circulando. Não adianta eu saber que não é verdade. Eu tenho que falar com o fantasma. E eu falo com o fantasma. Fernando Henrique concluiu dizendo que as coisas se encaminham de uma forma diferente no mundo contemporâneo. Na palestra, o tucano tratou sobre o momento político do país e também sobre os motivos que levaram ao Brexit e também à eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Professor Vila, essa história do acordão, o presidente Michel Temer, que nessa semana falou, a Jovem Pan também negando, né? Eu acho que uma primeira observação, o que esse pessoal está fazendo em Lisboa, hein? Primeira pergunta, comer pastel de Belém? Legal. Pastel de Santa Clara? Muito bem. Um bom bacalhau? Porém, a minha pergunta que eu faço como cidadão brasileiro que paga impostos e age impostos, por que os ministros das Cortes Superiores estão fazendo o que lá? Não tem nada que fazer no STF? O STF, em média, cada ministro tem 10 mil, 15 mil, 20 mil, alguns 30 mil processos por ano. E aí? E o TSE parou o julgamento? Cadê o julgamento da eleição de 14? Parou. E quando vai terminar? Só Deus sabe. Mas está todo mundo em Lisboa tal. Fazendo o quê? Com que dinheiro? Pode fazer isso? Isso ocorre em outro país sério? Não. Ocorre aqui. Segundo ponto. Fernando Henrique está lá dissertando. Pode dissertar o que ele quiser. Um cidadão livre, no pleno gozo dos seus direitos. Ele fala o que ele quiser. Mas ele não pode ser esquecido que ele estava tentando fazer um grande acordão. Mas perdeu. Graças a Deus, para o bem do Brasil, o Fernando Henrique perdeu. Ele fez isso em 2005 e foi uma traição nacional. E tem que dizer que é isso. Porque no momento que o Lula, em 2005, na CPI dos Correios, houve a confissão do Duda Mendonça, que recebeu dinheiro no exterior, etc. tal, era caso de abrir processo de impeachment. O que aconteceu, Fernando Henrique? Não vão deixar ele sangrando nas cordas e vencê-lo facilmente o ano que vem. Essa era a análise. O Fernando Henrique não acertou uma análise de conjuntura na sua vida, ele errou todas. Em 1985, na eleição para a prefeitura municipal, no ano seguinte do Plano Cruzado, que ele queria que o PMDB rompesse com o Sarney na véspera do Plano Cruzado, e assim sucessivamente. Ele errou todas. Agora, ele que em 2005 ele fez isso, foi terrível. Ele tentou fazer algo, e nós falamos aqui no Jornal da Manhã, no início de 16, antes, em abril, quando foi autorizada a abertura do processo de impeachment pela Câmara dos Deputados. Tentou fazer isso. Tentou um grande acordão. E na época nós denunciamos, falando, ele quer repetir 2005, ele perdeu para o bem do Brasil, graças a Deus. Que eles estão tentando fazer um grande acordão, em Brasília, com a participação dos três poderes, Congresso Nacional, Palácio do Planalto, Corte Superior, especialmente o STF, sim, mas não vão conseguir. O Brasil mudou. Essa tentativa de grande acordão aqui vai fracassar. Tentaram sim, tapinhas nas costas, encontros, jantares, na calada da noite algumas vezes, tudo isso eles vão perder, não tem jeito de sair. Entre eles têm contradições não antagônicas, mas eles e o povo brasileiro, a contradição é antagônica, essa que é a grande questão, não sei se foi compreendido. Entre eles, Lula, essa turmaiada, eles têm algumas divergências que não são antagônicas, mas entre essa elite dirigente e o povo brasileiro, aí sim a contradição antagônica, é isso que eles não entenderam. Ninguém mais quer esse pessoal. Fique no passado, esquece. Alguns
paguem na justiça, né, o que fizeram, alguns desses aí, e vamos construir um novo Brasil, que não é com eles, graças a Deus.